Vou chamar o pastor Eduardo. Ainda há pouco a gente estava orando na nossa sala de aquecimento. Eu estava falando com o grupo lá. O pastor Eduardo é o porta-voz de Deus nessa noite, nesse lugar. Ele vai trazer algo. Não que a igreja queira ouvir, mas algo que a igreja precisa ouvir nesse tempo. Eu queria te pedir que estenda sua mão para cá. Vamos orar mais uma vez pela vida dele e abençoá-lo. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, eis aqui o teu filho, Pai, que o Senhor tem chamado, Senhor. Nós oramos, Pai, mais uma vez, abençoando a vida do teu filho, como profeta nesse lugar, nessa noite, como teu porta-voz, ó Deus, aqui. Que ele tenha paz, tranquilidade, ousadia e intrepidez no seu espírito, Senhor, a ministrar tudo aquilo, Pai, que o Senhor falou com ele em secreto. Que ele possa dividir conosco, Senhor, aquilo que o Senhor desceu dos céus para a vida dele. Que ele seja esse canal de bênção nesse lugar. Mais uma vez, Senhor, nós oramos abençoando a vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz. Família Vida, comunidade Vida. Eu achava que comunidade já era algo impressionante o suficiente, mas hoje descobri que vocês são uma família mesmo, né? Vocês sofrem juntos, se alegram juntos, adoram juntos, sentem os mesmos sentimentos. Isso é incrível. Isso é muito bom, você está no caminho certo. A Bíblia é uma história de uma família. Começou no jardim e que vai voltar para ele um dia. O jardim celestial preparado por Deus. Então é bom que você tenha sentimento de família. Hoje eu tenho a honra de estar com alguns familiares meus como convidados. Por um acaso do destino, meus discípulos, eles não tiveram condição de vir hoje porque nós tivemos um dia extenuante lá em casa. E hoje a minha prima Esther, né, com seu marido Lucas, meu primo Josias, estão presentes aqui essa noite. E por isso que eu achei tão bonito quando o reverendo Ravlisson falou de família, né? Nós somos família. Deus, ele tinha colocado uma palavra no meu coração, ele colocou uma palavra no meu coração, que na minha lógica humana, eu havia imaginado que eu deveria verter ela na direção de consolo. Aí a bênção do pastor Marco ministrou lá no quarto de guerra, com toda a autoridade, que Deus fizesse a gente ouvir aquilo que ele queria falar, mesmo que a gente não gostasse. E aí eu falei, Senhor, se é o Senhor que está dando liberdade, fazer o que, né? Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Meus amados, como servo do Altíssimo, como servo do Deus vivo, hoje eu me posiciono para servi-los, porque vocês são a família de Deus, não apenas como um pastor, mas como um profeta pastoral. E eu peço que você acenda a sua mente, coloque aí todos os seus neurônios e as conexões para funcionar. Nós recebemos uma ministração aqui na sexta-feira poderosa sobre a sabedoria. Deus inclusive me levou no dia a orar para que a mente de vocês fosse expandida, como eu vi esse templo aqui sendo expandido. E a gente vai precisar da sua mente posicionada hoje. Se você não teve aqui, não tem problema não. Toma posse dessa unção, porque uma família compartilha aquilo que ela possui. E eu tenho certeza que Deus, ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para você receber com plenitude o que ele preparou para você essa noite. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. A palavra de hoje, o título dela, é um título que vem acompanhado de uma resposta. Só que não é uma resposta à pergunta, ela é uma dica da resposta que Deus vai te dar até o final dessa noite. A palavra de hoje, ela tem o título: que forma a sua sombra tem quando a luz te atravessa? É um enigma antigo de sabedoria da parte de Deus.
Que forma a sua sombra tem quando a luz te atravessa? E a dica que Deus deu pra gente, Ele fala assim: a sua habitação, ela define a sua sombra. Precisa memorizar isso não, fica tranquilo. Até o final do culto você vai entender o que Deus está falando para mim e para você essa noite. No livro do profeta Isaías, você vai lá no capítulo 46. A gente vai ler apenas 2 versículos, o 9 e o 10, para começar essa ministração. Com a devida permissão de vocês, durante a palavra eu vou dar um passeiozinho na Bíblia. Nós vamos em mais 2 passagens apenas, tá? Uma no meio, uma no final, só para você não ficar preocupado. Mas em Isaías 46, no verso 9 e 10, ele diz assim, na versão atualizada da King James: recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada nem ninguém a mim se compara. Desde o princípio eu anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Senhor, essa é a sua palavra, Pai, guardada para nós em baús, entesourando a sabedoria, Senhor, há muito tempo. Teu Espírito Santo é a única força no universo capaz, é o único que tem força no universo, capaz de acender essas letras e transformar em ela, transmutar, em converter em ela do Logos para o Rema. Revela, Senhor, ela sobre nossas mentes essa noite. O Senhor é o ensinador de justiça. Seu servo irá falar, Pai, mas o Senhor dará o pleno entendimento. Assim nós te clamamos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus ele está sendo extremamente presente nesse momento especial. É um momento muito especial que os senhores estão tendo a oportunidade de vivenciar. A gente associa a palavra especial a coisas agradáveis, né? Mas não é a nossa emoção que define o quanto algo realmente é importante. E certamente todos nós reconhecemos que o momento que nós estamos vivendo é um momento importante, é um momento marcante, é um momento que tem relevância. Nesse momento, Deus ele tem falado desde o momento em que estava sendo gerado a decisão desse culto aqui hoje, na direção apostólica do coração do reverendo Havlison. Deus ele continuou trazendo suas revelações durante a consagração, o aquecimento, quarto de guerra, nome que te for confortável de ouvir. E lá nesse lugar Deus derramou boa parte da sua sabedoria sobre nós, ainda que o nosso entendimento esteja sedento, né? Como foi cantado aqui nos louvores, frenético, buscando compreender quem é Deus e o que Ele está fazendo. Eu sei que tem momentos na nossa vida que a gente pergunta para Deus o que é isso que está acontecendo. Tem momentos na sua vida que você pode até fingir que não, mas lá no íntimo do seu ser você olha assim e fala: meu Deus, não está fazendo sentido. E Deus sabe disso. Deus ele te criou, Ele te conhece, Ele sonda os lugares mais profundos do seu coração. Ele vê as suas máscaras e elas não têm a menor importância para Ele. Ele vê além. Deus ele vê a verdade que habita em você. E Ele sabe que de vez em quando você fala: Senhor, eu te adoro, eu te amo de todo o coração, mas Senhor, você não está fazendo sentido hoje na minha vida. O que está acontecendo? Eu sou tão difícil assim de entender, ou o Senhor realmente não está fazendo sentido? Eu quero te dizer essa noite, eu não quero te escandalizar, que tem horas que realmente Deus não faz sentido. Não por Ele próprio, mas por causa da nossa capacidade de compreendê-lo, que ela é muito limitada. E não há problema nenhum em você que aprendeu que você não é apenas um adorador, mas você também é um servo, um cidadão de um reino, um filho por adoção do próprio Rei da Glória, alguém que recebeu
uma incumbência de ter regência aqui na terra, de cumprir com uma missão, de compreender a verdade, de tocar a eternidade, de ter perspectiva dela, de conhecer a cultura do céu. Não tem problema nenhum em você ser tudo isso e ter uma dificuldade enorme de entender a respeito da pessoa de Deus e da lógica que Ele usa de vez em quando você olha da perspectiva terrena. O título da palavra de hoje, como eu já falei para vocês, eu tenho que ler porque foi Deus que falou, né? No meio dos louvores. Aí eu não decorei porque não é título meu. Quem me dera escrever um título bonito desse que Ele me apronta. O título da palavra de hoje é: a sua habitação define a sua sombra, né? Que forma a sua sombra tem quando a luz te atravessa? Meu amado, a gente não deixa de usar o nosso corpo de barro, por mais que nós tenhamos consciência da nossa cidadania sobrenatural. Nós continuamos emotivos, continuamos apegados, continuamos seculares, mesmo que você esteja comprometido com a perspectiva da eternidade. E o século te atinge. Acontecimentos como o de hoje nos atingem. Eu fiquei impressionado quando os pastores em oração, a pastora, né, particularmente, ela falou assim: tem situação que você só conhece quando você vive, tem um tipo de experiência que você só é capaz de compreendê-la se você já tiver vivido ela, senão você consegue imaginar. E pra gente, o que a gente está vivendo já é terrível, né? Temos uma criança nossa que não está mais conosco. Por mais que a gente saiba que ela está num lugar muito melhor, que ela está na glória, seja sincero, meu irmão, dá vontade de chorar, não dá? Dá saudade, dá tristeza, dá aquela sensação de perda. Ainda que a gente saiba que a gente está perdendo para o próprio Deus, mas a gente não quer perder por causa do amor que o próprio Deus colocou nos nossos corações. Eu quero te dizer que você não precisa ficar constrangido com isso. Deus nunca esperou de você que você fosse, sabe, alguém que relativiza e chega num patamar, num extremo de falar para ele: não, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. Claro que não. Senão você não estaria sendo provado por Ele aqui na terra. Ele quer conhecer realmente o teu coração. Sabe por quê? Porque quanto mais pergunta você tiver, eu não estou falando de dúvidas, eu não estou falando de incredulidade, tá? São coisas diferentes. Incredulidade é o contrário da confiança, da fé. É o contrário da crença. É o contrário da confiança sobrenatural em Deus. Eu não estou dizendo que você vai desconfiar de Deus, vai deixar de confiar de Deus. Esse aí foi o erro que a humanidade já cometeu e você não está comprometido com isso. Você tem cidadania celestial resgatada por Cristo Jesus. Eu estou dizendo para você que as perguntas que você tem no seu coração, as respostas que você fica buscando, elas podem ser encontradas sim. Você sabia que essa é a pior coisa que eu podia te dizer essa noite? Que Deus tem resposta para você? Porque a gente fica tão acostumado com essa sensação de dúvida, de busca, de encontrar razão, e a gente se viciou tanto em relativizar e falar assim: nossa, que coisa terrível que aconteceu, né? Mas foi da vontade de Deus. Meu amado, que foi da vontade de Deus o quê, rapaz? Deus, ele tem controle sobre o universo inteiro, mas a vontade dele é perfeita, absoluta e agradável, e ela vai se cumprir no tempo certo. Por isso, vocês usam o nome de Deus, o nome vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês usam um pelo menos dos nomes que ele atribui a si mesmo. O nome vida. Verdadeiramente, Deus tem um plano, tem um pensamento original, tem uma sabedoria, e ela vai se cumprir. Não importa quem duvide ou quem tenha dúvidas e perguntas a esse respeito. Só que aqueles que têm regência, aqueles que têm a coroa da vida, aqueles que estão buscando a sabedoria, vão procurar respostas, porque já aprenderam onde se encontra e vão ouvir a resposta da parte de Deus. Hoje eu estou tendo o privilégio de dar para você um pedacinho da resposta, mas o Espírito Santo vai continuar trabalhando no seu coração.
Isso não é conversa fiada de ministro que não tem resposta para dar, não. Eu vou te falar claramente, com todas as letras. Mais que isso, você vai ouvir com todas as letras e com autoridade. E então você terá alguma base para começar a entender a resposta que Deus tem para te dar para as perguntas que são geradas no seu coração quando você fica face a face, né, de cada uma dessas situações extremas que a vida humana, que a condição humana nos leva a ter. Tá bom? Meus amados, esse subtítulo que Deus deu, a sua habitação define a sua sombra, ele é algo que Deus deu como uma ponte de uma compreensão a respeito dessa verdade. Lembra que eu te falei? Mantém sua mente bem acesa. Estou passando para você aqui revelações proféticas. A verdade bíblica revelada numa profecia, através de um entendimento que você precisa mover sua inteligência, né? Deus quer que você seja inteligente, muito, para entendê-lo cada vez mais. Então mantenha sua concentração no máximo. Não se distrai com os pensamentos que te distraem normalmente, não. Meu amado, quando Deus ele fala, eu sou o Deus soberano, não há outro igual a mim, você entende completamente, é mesmo, eu acabei de louvar isso. Não há outro igual. Ele fala, eu sou aquele que anuncia o fim no começo, e a minha vontade acontecerá. Alguns já começaram a entender, como o reverendo Havlis comenta, né? O pessoal aí da turma IP já pescou o ouro, né? Vocês já começaram a perceber o rema, mas é isso mesmo, porque é o Espírito Santo que está ensinando para vocês. Eu só estou trazendo para uma lógica, para o nosso cérebro de barro acompanhar, né? Mas é Ele que está embebendo de vida. Deus ele diz, eu anuncio o fim no começo. Ele fala isso imediatamente após explicar a explicação mais clara que todos nós temos dele, da grandeza dele, que ele é inigualável, que não há outro igual, que ele é o único Deus, que ele é soberano, que ele é digno de ser adorado, não importa as circunstâncias. Tudo isso você já sabe. Mas sabe o que ele te diz logo depois que ele te lembra que ele é tudo isso, que ele é o todo-poderoso, o onipotente, o verdadeiro, o inigualável, o original, o legítimo. E ele te dá essa confiança que nenhuma religião na face da terra tem, de que você realmente se relaciona com aquele que é pleno. A maioria das religiões, elas dizem, o meu Deus é um dos deuses, ou o meu Deus é um Deus que eu não conheço, mas eu acredito nele. Mas o Deus verdadeiro, ele fala para você, você vai me conhecer cada vez mais, e vai entender que realmente eu sou o único Deus. A minha autoridade é tão grande que a minha verdade vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Ela vai crescer, 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 até que se torne uma montanha que cubra o mundo inteiro. 1/3 da humanidade confessa que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. É gente pra caramba. Eu sei que você costuma ficar ouvindo essas conversas fiadas de que está cada vez pior. E está mesmo. Só que não no sentido que você pensa. O reino, ele vem avançando, ele vem conquistando, irrefreável a cada segundo. Nunca teve tanto crente na face da terra. Eles cometem pecados. Alguns ficam lá adorando imagem, alguns ficam fazendo... Ficam. Mas tem gente também que está aqui dentro que mente e que vai parar de mentir em nome de Jesus, né? Porque a mentirinha também é pecado, tanto quanto a idolatria, né? Vai tudo junto no mesmo lugar. Mas aqueles que conhecem a face de Deus, eles já estão em outro patamar, em outro nível, em outro ritmo, em outra marcha. Vocês não estão mais se arrastando para tocar na orla da veste. Ô Pai, vocês estão marchando, correndo sobre o lodo do mundo, indo vencendo o santo nome do Senhor. Por isso que vocês aqui, ó, têm buscado essas pérolas do reino e têm tomado posse dela. Ano passado eu fiquei maravilhado, vocês estudando honra. Esse ano estão buscando sabedoria do alto. Eu não vou ministrar sobre isso hoje não, mas eu vou te dar uma dica do que eu tenho a contribuir com vocês humildemente, como um vassalo do rei, a respeito da sabedoria. A sabedoria é o ponto de vista de Deus sobre qualquer coisa que você possa imaginar. É quando você pede o pensamento dele. Pode, qualquer coisa que você quiser fazer, Senhor, eu tenho que tomar uma decisão. O que você acha? Qual o seu pensamento? Eu estou tomando maior cuidado aqui para não falar com a sua opinião, porque eu aprendi com o nosso reverendo para não falar negócio de opinião, não. Deus não tem opinião para te dar, não.
Apesar de que a dele seria a única verdadeira, mas ele tem pensamentos originais, ele tem propósito. Deus é o Deus que anuncia o fim desde o começo, e o seu propósito não será impedido. Meus amados, quando Deus diz isso, Ele está falando algo para mim e para você que é muito, muito, muito impactante. Coloca o horário aqui para mim de novo, senão eu vou cantar esse louvor que está aqui. Obrigado. Vem teu trono, eu já ia cantar. Porque assim, eu, ministrando profeticamente, eu varo a noite se você deixar. Tem que botar o horário para mim. Eu tenho que respeitar. Já fui metodista, como alguns aqui, tem que respeitar o horário. Pastor Marcão vivia puxando minha orelha, que eu passava 2 minutos, quase arrancava minha orelha fora. Quando Deus criou qualquer coisa na face do universo, inclusive você, porque Ele te formou com as suas mãos, sabia disso? Todo ser humano na face da terra. Por isso que todos, por potencial, estão com o seu nome escritos no livro da vida. Você sabia que Deus escreve o nome de todo ser humano no livro da vida? Aí aquele que transgride contra ele, ele vai, risca. É o que ele fala para Moisés, né? Deus é bom, gente. Ele é bom mesmo. Não, Eduardo, já ouvi tanta gente ensinando que Deus tem um livro preto e um livro branco, né? Um livro vermelho e um livro azul. Ele escreve lá o dos maus. Não. Se fosse assim, ele não fazia separação do juízo no final. Ele escreve o nome no livro da vida. Ele dá vida. Para você estar vivo, ele escreveu seu nome lá. Sabia? Ele risca aquele que transgride contra a lei dele. Mas sabe o que acontece com aquele que permanece debaixo da bênção, da pureza, da santidade, da consagração da aliança dele? Aquele nome, meu filho, isso é rema de pastor Eduardo, aquele nome pega fogo quando você se coloca face a face diante do seu Criador. Sabe por quê? Porque quando você termina a sua trajetória, seu propósito ele se cumpre. Porque Deus é o Deus que anuncia o fim desde o começo. Alguns anos atrás, houve uma criança linda, maravilhosa. Meu Deus, que criança perfeita aos meus olhos. Ele se chamava Éden. Por favor, não me crucifique pela tranquilidade com que eu vou falar sobre isso para vocês. Eu não vivo mais, o Espírito do Senhor vive em mim. Por favor, não fique magoado comigo, nem me desumanize. E essa criança maravilhosa, ela tinha 4 anos e 2 meses. A gente teve um acidente de carro. O acidente foi muito grave. Ele foi atingido de uma forma muito dura, muito séria. E após uma luta enorme de uma equipe gigantesca de médicos, há 3 anos e meio atrás, Éden faleceu. É o meu filho primogênito. Eu não comentei com vocês, eu sou casado com a Patrícia, pai da Cel, que tem 5 anos e 5 meses hoje em dia. E a Pérola, né, que está com 8 meses. É uma figura. Mas antes disso eu vi o Éden, né? A Cel já era pequenininha, estava também no carro, mas saiu ileso assim como eu e a mãe. Mas o Éden foi recolhido pelo Senhor. Essas experiências que a vida nos traz, nada mais elas são do que argumentos que Deus coloca diante de você para que você seja colocado à prova com o objetivo de te aprovar, com o objetivo de te revelar mais sobre Ele. Falou no louvor aqui agora há pouco, algo muito parecido com isso. Me sustentas em minha dor e isso me leva mais perto de Ti. Você está sofrendo essa noite? O Senhor Ele vai te sustentar. Eu falo isso com propriedade. Eu não sou nada não, gente. Eu não sou nem um psicopata, porque eu deveria ser, né? Para poder lidar com isso com essa facilidade. E nem sou um hipócrita, um falso ou superpoderoso. Nada disso. Eu conheço o Deus que eu tenho. E Ele tem me sustentado. Tem me sustentado. Eu não disse que já terminou de me sustentar. Em minha dor a cada segundo, a cada dia. Ele é muito poderoso. Ele é muito capaz de sustentar a dor que você está sentindo. Principalmente considerando o propósito que você tem. E olha que o propósito ele se manifesta de uma multiforme maneira e graça.
Você sabia que você tem um propósito específico, mas que além disso, você pode contribuir com um propósito enquanto ministério, enquanto igreja, enquanto agrupamento, enquanto família? Você tem um propósito pessoal. Ele pode ser maravilhoso. Mas você, como esse núcleo aqui, tem outras responsabilidades. Sabe qual é a responsabilidade dessa família hoje? Ministrar amor no pai e na mãe que foram confiados a vocês. Pela Maria Clara, o Adilson e a Thalita. Maria Clara não está mais aqui para isso, está na presença do Senhor. Quem é que tem que amar eles? Vocês. Quanto tempo vocês vão conseguir manter o interesse em cumprir com esse propósito? Quanto tempo você vai conseguir manter o compromisso, sabendo que você sempre vai trazer à sua memória aquela dor que você ficou sentindo hoje, por exemplo? Meus amados, quando você se compromete diante de Deus, de adorá-lo, de honrá-lo pelo que Ele é, independente do que aconteça com você enquanto você está aqui nessa guerra, nessa missão, independente das baixas no caminho, independente de onde que estiver doendo, porque a primeira coisa que eu falei para ele foi: arranca meus braços, minhas pernas, me leva, mas isso não. Não tem conversa. Vou ressuscitar, hein? Missionário é bicho abusado, ou bicho perigoso, tal de pastor. Chega para Deus e fala: vou usar seu poder, eu estou querendo ou não. Ô bichinho perigoso. E Deus, com toda a paciência do mundo, falou: não, meu filho, você não vai usar não. Para de conversa. Fala: isso me complicou, porque se você fala que eu não vou usar, então eu vou usar, não vai funcionar, porque o poder vem de ti. Como é que fica esse negócio? E ele me disse: prepare-se para me honrar, como você nunca imaginou que você pudesse me honrar algum dia. E é o que tem acontecido desde então. Por isso que eu estou aqui, buscando glória do alto, para servir para você como um dispenseiro, como um garçom, como alguém que traz algo que o Rei da Glória escolheu trazer para você essa noite. Ser servo é realmente ser escravo, é realmente ser um vassalo. Isso é uma coisa maravilhosa, porque quer dizer que você tem dono. Eu descobri que Adonai é dono na prática. Eu descobri que quando a gente fala Senhor, a gente não está falando uma coisa que a gente acostumou a falar: ó, Senhor. A gente fala até na rua de brincadeira: Senhor, né? Não, significa meu dono, meu Deus que é meu dono. Isso é seríssimo. Por isso que o judeu tem um mito terrível de falar o nome dele em vão. Tem até um mandamento lá dizendo para não fazer isso, porque é seríssimo clamar a presença de Deus. Não estou sendo legalista aqui com a palavra que você usa, com a gíria que você usa, não. Não interprete assim. Eu estou falando quando você coloca Deus na sua vida, pergunta o pensamento dele sobre algo, pede os seus pensamentos originais. É algo seríssimo. Sabe por quê? Se você tiver condições de ouvir, se suportar o peso da sua glória, como a gente louva, a gente canta, ele está prestando atenção em tudo aquilo que a gente está falando para ele quando a gente canta, sabia? Ele está levando a sério cada coisinha que você fala. Vem com peso da tua glória. Ele vem mesmo, né? Comigo veio. Isso é maravilhoso. Mas você tem que estar preparado, tem que estar posicionado. Terrível coisa não estar preparado quando ele vem sobre você. Só que tem coisas que não adianta a gente se preparar. A dor que você está sentindo, todo o preparo do mundo não ia te preparar para ela. Vocês acham que eu já não tinha dito para Deus que não importa o que acontecesse, eu estou com ele, não abro e acabou? Já tinha. Na hora que aconteceu, vocês acham que eu pensei em abandoná-lo? Não pensei em abandoná-lo. Mas fiz algo parecido. Eu falei assim: eu não quero viver mais não. Vive aí você, chama outra pessoa para viver. Que mistério, você está brincando comigo, rapaz? Você acabou comigo. Talvez você se sinta acabado hoje. Quando a ficha daquela família cair mais profundamente, porque já caiu, e eles estão posicionados, eu reconheço porque eu reconheço. Uma pessoa reconhece aquilo que ela conhece. Eu conheço o que eles estão vivendo, e eles estão fazendo exatamente o que o reverendo Harvison descreveu essa noite. Eles estão louvando e adorando a Deus e colocando a sua fé em Deus. Eu no lugar deles faria isso também, porque eu ia estar sofrendo muito, ia ser uma maneira de eu amenizar. Não ameniza não. Não é maneira de amenizar não. Ali é posicionamento mesmo. Ali é confiança de que aquela criança está viva, mais viva do que eu e você e todo mundo que junto. É o que a Bíblia nos garante.
Mas por que, Deus? Qual o motivo? Não podia curar? A gente é assim, a gente é terrível. A gente fala as mesmas coisas que os caras ficavam falando lá contra Jesus. Até hoje a gente continua: Jesus, por que Jesus? Há um propósito. Ah, é mistério então? Não, não é mistério não, tem um propósito. Ah, mas o propósito a gente um dia já entendeu. É isso mesmo que você está entendendo. O propósito dela é aquilo que ela cumpriu aqui. Não fica procurando botar chifre e cabeça de cavalo que vai virar um unicórnio. O propósito dela era gerar o que ela gerou nessa comunidade, naquela família. Ser uma ministra de amor com essa força violenta. Como é que você pode saber? Você nem conhecia a menina, eu conhecia a Éden. Foi isso que ele fez. Para uma turma enorme. Anteontem eu fui falar para Esther, que é uma prima minha distante, ela é de 4ª geração. Ela não sabia da história ainda. Fui comentar com ela, gerou vida no coração dela. 3 anos e meio depois, o menino está gerando vida, só com testemunho da vida dele. Ah, por quê? Porque ele morreu? Ela ficou triste? Não. Porque ele gerou tanto amor e Deus ele sustentou tanto no processo, trouxe tanta resposta, tanta revelação do alto, tanto sentido em algo superior e eterno, que isso gerou vida no coração da menina, acrescentou a fé. Deus permite essas coisas por 2 motivos, gente. Eu vou falar isso para vocês com todo amor e carinho, com simplicidade que um profeta realmente deve ter. Eu não preciso falar em mistério. Falar em mistério foi a irmã lá na consagração. Você sabe o que ela falou? Antes, me lembra de falar para vocês os 2 motivos. A irmã falou uma coisa lindíssima. Eu não interrompi para interpretar porque eu não sabia como que era a cultura. Mas o que ela falou, e agora eu posso interpretar em público, que foi uma liberdade que Deus me deu, foi assim: Senhor, ela falou umas 5 vezes: Senhor, tira todo o lixo. Só que aí ela falava de novo, parecia que ela estava repetindo, mas não era tira todo o lixo. Ela falava: Senhor, tira todo o lixo. Aí mudava, né, o tempo verbal do que ela estava falando em mistério, como se fosse algo assim. Aí ela falava: lava sobre nós toda a impureza terrena. Lava dentro de nós toda a impureza terrena. É bem parecido, né, com tira todo o lixo. Lava sobre nós toda a impureza terrena. Mas faz toda a diferença do mundo essa segunda flexão, né, que ela fez, falando em mistério. Eu tenho o dom de interpretação de língua. Não fica assustado, senão você já viu gente curando aqui à vontade, tá bom? É o dom mais bobo que tem, se você analisar, né? Não faz nada que você possa ganhar dinheiro com isso, né? Igual os caras fazem lá fora. Não foi feito para ganhar dinheiro, foi feito para edificar a igreja. Tira toda a impureza terrena, lava ela. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você essa noite? Era o Espírito Santo que estava falando. Ela mesma, ainda provavelmente não tem interpretação, não sabia o que ela estava dizendo. Ela dizia e emendava com uma ministração, dizia, emendava, e o Espírito Santo repetindo aquilo, né? Porque ele estava preparando isso para você essa noite. Pai, limpa de mim tudo isso que me coloca na terra, que me faz ser igual a Adão. Porque Adão ouviu de Deus: você é barro e você vai voltar para o barro, porque você pecou contra mim. Mas sabe o que Deus fala para você? Porque você tem o sangue de Cristo sobre você. Você veio dos céus e você vai voltar para mim. Você vai ter vida. A morte não vai prevalecer contra você. Eduardo, ela está viva? Se está. Está viva. Mas não parece. Eu sei que não parece. Mas quer dizer que depois que eu acreditar que ela está viva vai ficar tudo bem? Vai nada. Você vai continuar triste, com saudade. Dá uma criança que é pura, amorosa. Ah, então Deus quer que a gente fique triste por resto da vida, sofrendo, a igreja... Não. Deus quer que você compreenda os seus caminhos, ainda que através de situações que Ele permite. Os 2 motivos. Primeiro motivo: porque essa é a consequência do pecado, desse sistema de coisas. Todo ser humano nasce para morrer, porque todo ser humano está debaixo de uma transgressão, de uma rebeldia física, carnal, que Adão cometeu. Todo ser humano já nasce morrendo, vai morrer. 120 não passa, tá? Pode morrer igual Éden, com 4 anos e 2 meses. Pode morrer igual meu pai, com 49 anos. Pode ser do jeito que for, mas morre. Dercy Gonçalves, que foi com 100 e tantos, se não me falha a memória, mas morre. A questão é: o que acontece com você a partir daí? Então o primeiro motivo é porque essa é a lei de Deus, é o juízo de Deus sendo derramado na terra. Ele falou: você não quer continuar vivendo eternamente, não? Bota o querubim aí, não vai chegar perto da árvore da vida mais não, some daqui.
quando aquele véu se rasga de cima e embaixo, isso é um rema sobre você. 2 querubins estão rasgados também de cima e embaixo, desenhado naquele véu, de cima e embaixo. E aí você tem acesso ao Santo dos Santos novamente, através de Cristo Jesus, o novo e vivo caminho. Sabe quem é Cristo Jesus? A árvore da vida. Ele fala, eu sou a vida. Esse ministério, ele carrega essa bandeira, vida. Sabe o que acontece quando você tem acesso à vida novamente? Você se torna vivo desde agora. Ah, Eduardo, eu não estou vivo não, eu estou morrendo, porque eu também sou assim. Pois é. Perspectiva de eternidade que se encontra através da sabedoria, da revelação divina, ela vai te mostrar que não é bem isso que está acontecendo com você não. Aí depende, se você quer pensar como terra ou se você quer pensar com pensamentos do alto, pensamentos dos céus. Pode ter certeza, o pensamento de Deus sempre vai ser superior ao seu pensamento. Ele sempre vai ter razão e você não. A Bíblia fala que todo pensamento do homem seja nada e que Deus tenha sempre razão. Aquilo ali era uma adoração que o profeta estava fazendo. Meu amado, qual que é a sua sombra? Qual que é a sua habitação? Que tipo de pensamento você tem tido? Que tipo de pensamento tem ocupado o maior percentual de tempo na sua mente? O pensamento de alguém que anda com medo, dominado pelo medo, pela dor, caminhando no vale da sombra da morte? É lá que você anda por aí? Você anda pelo mundo aí com medo de morrer? Pensando como é que vai ser para continuar vivo? Triste por causa daqueles que morreram? Você pode ficar triste, não tem problema não. Você não pode permanecer pro resto da vida. Bem, eu pelo menos não tive muita opção. 3 dias Deus falou: você sabe que seu filho está vivo, não sabe? Eu falei: sim, Senhor, eu sei. Quero saber de nada não, mas eu sei, isso eu sei. Ele: pois é, vai lá, levar a vida para os meus que não estão mais vivos, que estão mortos, aguardando que a minha vida chegue até eles. E você está roubando isso deles, porque foi para você que eu confiei essa missão. Eu profetizo sobre a sua vida que a sua missão será cumprida. O seu propósito irá se realizar. O grandioso eu sou vai fazer com que você realmente manifeste a arca da aliança, que você seja alguém que conduz a glória dele. Um sacerdote leva a arca. Você foi feito para carregar a glória de Deus e levar vida na vida das pessoas. Eu libero isso sobre a sua vida, porque uma pessoa só dá aquilo que ela tem. Aproveita. Toma posse disso. Que seus pensamentos sejam altos, elevados. Eu sei que eu estou caminhando para a conclusão e que eu não te expliquei ainda. Por que esse negócio de sombra e de habitação? E você sabe que ainda que eu caminhe no vale da sombra da morte, eu não temerei. A gente fica temendo, a gente fica emocionado, fica triste, fica arrasado. Mas Deus diz: eu sou contigo. Você sabe o que acontece quando você está embaixo de outra sombra e não a sombra da morte? Porque aquele que caminha no vale da sombra da morte é aquele que vive uma vida natural. Ele caminha no vale da sombra da morte. A sombra da morte está o tempo inteiro ali, ó, mexendo com o emocional dele. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do El Shaddai, do Onipotente, descansará. Em nome do Deus vivo de Israel, do eterno Adonai, eu libero sobre a comunidade de vida, sobre essa família santa, sobre todos aqueles que têm algum tipo de conexão com esse lugar. Eu libero uma bênção já guardada nas Sagradas Escrituras, para que a sua habitação seja nos lugares altos, para que os seus pensamentos sejam nas alturas, para que você não esteja mais na perspectiva da terra, mas na ótica celestial, porque aquele que habita onde o Altíssimo é escondido pela sua glória, na sombra do Deus Todo-Poderoso, descansa e aguarda o cumprimento de todas as coisas. Abra sua Bíblia para a gente encerrar. Eu fiz citação do segundo, então só vou ler o último. Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse. Oh, meu Deus. Primeiro 3. Apocalipse 3. Eu tentei falar 3 aqui porque eu, como bom macanhense, eu falo 3 com I, né? Apocalipse 3, versos 5 e 6. Olha que lindo. Apocalipse 3, 5 e 6. Isso aqui é
Senhor Jesus entregando revelação para as dispensações das igrejas na terra. Assim o vencedor, é isso mesmo? Não, vamos começar no 4, 5 e 6. Contudo,